Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Drago Consultoria. Hoje falaremos sobre segmentação dos treinos de musculação. E eu gostaria de deixar claro que a aula de hoje não tem por objetivo esgotar por completo o assunto. Irei falar apenas dos principais tipos de segmentação, com seus pontos positivos e negativos. Então falarei sobre a segmentação no treino A, treino AB e o treino A, B e C, que são os tipos de treino mais encontrados nas academias de musculação, correto? Então vamos começar pelo treino A. O treino A, ele é um treino onde não ocorre segmentação. De fato, o aluno, quando for fazer um treino nesse aspecto, ele irá treinar o corpo inteiro, correto? Então será treinado do peitoral à perna, das costas à panturrilha, todos os exercícios realizados numa mesma sessão. Pontos positivos e pontos negativos deste tipo de treinamento. Ponto positivo, ele é muito utilizado para iniciantes, correto? Porque ele fornece um maior volume de treino com uma intensidade um pouco mais baixa. O que para o iniciante é interessante, porque como ele está com um nível de condicionamento bastante limitado, qualquer exercício que ele for fazer inicialmente já vai ser suficiente para estar gerando a quebra da homeostase e estar melhorando o seu padrão atual. Além do mais, nesse estágio inicial, é interessante que o aluno ele fique mais preso a estar aprendendo o gesto motor do que propriamente treinando a musculatura, desenvolvendo musculatura. Também é importante para estar melhorando a capacidade da articulação, fortalecendo ela, para que não tenha lesões mais à frente quando começar um treinamento mais intenso, correto? Outra vantagem é a baixa frequência semanal necessária para poder treinar. Então, o sujeito que está treinando na ficha A, por exemplo, vamos vir aqui para o nosso calendário, ele pode treinar de 2 vezes, dando um intervalo de descanso, por exemplo, segunda e quarta-feira, ou até mesmo quarta e sexta, sem problema nenhum, correto? Ou até 3 vezes na semana, dependendo do caso. Então é utilizado para quando o sujeito treina de 1 a 2 vezes por semana, ok? Voltando ao nosso exemplo, um ponto negativo, então, desse treino é que ele tem um alto volume, correto? Isso significa dizer o que? Cada sessão que esse sujeito vier vai levar, em média, 1h30 a 1h50 minutos. É um volume bastante grande, mas é necessário porque devemos treinar o corpo inteiro. Então, acaba ocorrendo esse fato. E isso deixa ele um treino muito demorado, correto? Que, como já comentei, provocado pelo alto volume. Partindo para uma segmentação AB, isso significa dizer que o nosso sujeito que está aqui, ele vai ter o treino segmentado em dois. Então, é como se pegássemos ele e dividíssemos em dois. Um dia treinamos uma parte, no dia seguinte treinamos a outra. Numa outra oportunidade eu falarei quais são os grupos musculares que podem ser, as formas que podem ser divididos, certo? Mas o importante dizer agora é que o treino vai ser dividido em dois. A aula de hoje é mais para falar a respeito dos pontos positivos e negativos. Um ponto positivo, então, ele é um treino já intermediário, correto? E a frequência semanal pode ser consecutiva. Frequência semanal consecutiva. Isso significa dizer o quê? Deixa eu trocar aqui a cor da minha caneta. Significa que eu posso ter o sujeito treinando segunda e terça-feira sem problema nenhum. Ou, por exemplo, quinta e sexta-feira, correto? Então, pelo fato de ele estar treinando aqui, vamos supor, peitoral,
quando ele vier para terça-feira, ele não vai treinar peitoral, porque o peitoral já foi treinado aqui, correto? Ele já treinou peitoral aqui e aqui ele não vai treinar peitoral. Então não tem problema nenhum, porque a fadiga muscular ela não vai ser concentrada no peitoral, vai ser realizada costas. O peitoral vai estar descansando e vai estar bem para treinar no próximo treino, aqui no caso quinta-feira. Retornando ao nosso exemplo, um treino onde ele é dividido em A e B, ele permite então que o sujeito faça uma intensidade maior, tá? Então, pelo fato de estar dividido em dois, então a gente pode aumentar o número de exercícios ou até exigir mais do grupo muscular que está sendo trabalhado em cada uma das fichas. Então, isso acaba elevando a intensidade do treino, correto? E também reduz o volume de treino. Lá também então volume de treino. Porque por estar segmentado, então o treino que demora 1h30, 1h50, ele pode ser feito tranquilamente em 50 minutos, correto? Aplicando sempre um intervalo de descanso correto, se a pessoa não ficar conversando, é possível fazer com a parte aeróbica e mais exercícios de musculação nessa faixa de tempo. Um empecilho nesse tipo de treinamento é a alta frequência semanal, correto? Então aqui o sujeito podia vir de 2 a 3 vezes, aqui o sujeito, para ter um bom resultado, ele já vai ter que vir 4 vezes por semana. Seria possível também trabalhar 6 vezes por semana aqui, mas não vem um caso. Então a frequência semanal ela vai elevar, correto? E já não é indicada aos iniciantes. Então esse aqui já é um treino intermediário que não indico aos iniciantes. Só se for um treino bem dosado, e aí pode ser feito, por exemplo, musculação aeróbica, correto? Mas é interessante que ele comece aqui no treino A, para poder mais se familiarizar com os exercícios, e aí já na sequência, em pouco tempo, poucas sessões, ele já vai estar passando para esse nível aqui intermediário. Indo agora para o nosso último exemplo aqui, nosso treino ABC. Então, no caso do treino ABC, o nosso sujeito ele vai ser dividido então em 3, correto? Então, como eu disse, em outro momento eu falo sobre os músculos, o que é interessante agrupar, o que é interessante deixar fora em determinado exercício, em determinado treino, desculpe. E o importante é saber agora que seria treinado 3 sessões diferentes em grupos musculares diferentes. Então essa que é a intenção da ficha ABC. Nesse tipo de treino, ele é um treino de intensidade muito maior em relação aos dois anteriores. Tá? Então a gente pode trabalhar uma intensidade maior e um volume de treino por músculo também maior. Isso quer dizer o que? Se eu for trabalhar bíceps, por exemplo, na seção A, o sujeito pode trabalhar um número de exercícios maior, um volume de treino maior. Então ele pode treinar no treino A 3 exercícios para bíceps sem problema nenhum, 4 para peitoral, que o corpo vai estar preparado para receber esse alto volume de treino. E também é possível aumentar a intensidade, porque o intervalo de descanso vai ser maior também, correto? Um ponto negativo neste caso é o alta frequência semanal. Porque veja aqui no exemplo como é que ele ficará. Então o sujeito, para estar fazendo esse tipo de treino, ele terá que vir 3 dias consecutivos. Então segunda, terça e quarta está trabalhando todo o segmento. E aí o movimento se repetirá na quinta e na sexta, correto? Então ele leva 3 vezes mais em relação ao treinamento que só tem um segmento, uma sessão que engloba todo o treinamento, correto? Aqui ele leva 3 dias, aqui o sujeito leva 2 dias, aqui o sujeito leva 1 dia para estar realizando o corpo inteiro de treino.
ele é um treino contraindicado aos iniciantes, justamente pelas características do treino, porque ele permite que seja feito uma intensidade maior, um volume de treino maior, e aqui sim já visa mais a performance, então é mais ganhar volume muscular, e não tão preocupado a gente em estar repassando os movimentos para o aluno. Então aqui a gente já assume que o aluno já conhece bem o exercício, e agora a gente está procurando mais a performance dele. Em uma outra oportunidade, estarei falando da divisão dos músculos por segmento. Tá? Então a gente vai falar a respeito no treino A, quais são os grupos musculares, treino AB, quais seriam interessantes permanecer juntos, e a mesma coisa para o ABC. Muito obrigado.